Olá, gente! O meu nome é Maria Eduarda Nascimento Freitas e hoje eu vou falar para vocês a respeito da mitose. É importante a gente ter o conceito de ploidia em mente. Nós temos células haploides e células diploides. As haploides são células que possuem um cromossomo de cada tipo. Nesse esquema, a gente pode perceber que os cromossomos eles são essas bolinhas e os DNA são os traços. Nós temos N, que seria a ploidia, igual a 4, porque nós temos 4 tipos de cromossomos. Agora, as células diploides apresentam 2 cromossomos de cada tipo, um par de cromossomos de cada tipo, como representado nessa imagem. Nós temos um par de cromossomos laranja, um de verde e assim consecutivamente. Então aqui nós temos 2N é igual a 8, porque nós temos um total de 8 cromossomos, são 8 bolinhas. Sabemos que em nós seres humanos, as células haploides são as células gaméticas. Aqui, como vocês podem perceber, as células gaméticas possuem 23 cromossomos. Agora, já as nossas células diploides, elas são aquelas células somáticas que constituem os nossos tecidos em geral, como a pele, por exemplo. Então, nesse caso, nós temos 2N é igual a 46. Isso significa dizer que eu tenho 2 cromossomos de cada tipo. 2 cromossomos do tipo 1, 2 do tipo 3, 2 do tipo 6 e assim sucessivamente. Então, pessoal, basicamente o que temos na mitose é que uma célula dá origem a 2 outras com o mesmo número de cromossomos. Então, se eu começar a fazer uma mitose com uma célula com 23 cromossomos, nós teremos 2 células com 23 cromossomos cada. Então, vamos falar um pouco das fases da mitose. Aqui nesse esquema, vamos considerar que estamos trabalhando com uma célula diploide que possui 4 cromossomos. Então, 2N é igual a 4. A primeira fase seria a intérfase. A intérfase é a fase primordial, né? Uma das fases mais importantes, porque é onde vai acontecer a duplicação do DNA. É a fase que antecede as fases da mitose. A intérfase ela é constituída por 3 fases. A fase G1, que é uma fase que a célula permanece como está. A fase S, em que eu tenho duplicação do material genético. Vocês podem perceber que o material genético duplica, mas a quantidade de cromossomo é a mesma, olha as bolinhas. Continua sendo 2N igual a 4. E a fase G2, que é a fase que antecede a primeira fase da mitose. A primeira fase da mitose seria a prófase. O que acontece é que os cromossomos eles começam a se individualizar no núcleo e eles começam a ficar mais condensados, como vocês conseguem perceber aqui nessa imagem. A segunda fase seria a metáfase. A metáfase, os cromossomos eles vão para a faixa equatorial da célula e aqui eles vão atingir o ponto máximo de condensação. A próxima fase é a anáfase, em que as cromátides irmãs elas são levadas para os polos da célula. Aqui a gente considera que já temos quase 2 células, por isso que a gente representa que 2N é igual a 4. Como vocês podem perceber, do lado direito nós temos 4 cromossomos e do lado esquerdo nós temos 4 cromossomos também. E por fim nós temos a telófase, em que nós temos a descondensação dos cromossomos em cada célula irmã. E além disso a gente tem a cariocinese, ou seja, nós temos a formação de núcleos em cada célula. Eu gostaria de finalizar a aula com vocês falando sobre gráficos que aparecem recorrentemente nas atividades. Seria o gráfico de ploidia. Como vocês puderam perceber na mitose, a ploidia dela não mudou. Ela começou com 2N igual a 4 e ela terminou com 2N igual a 4. A ploidia foi constante em todas as fases da mitose. Porém, gente, a única coisa que modifica durante a mitose seria a quantidade de DNA. Como eu falei para vocês, na fase S da intérfase, a gente tem a duplicação do material genético. Então, se eu tinha 2x de DNA, eu começo a ter 4x, e isso só muda na fase da mitose da anáfase, em que a gente vai ter a separação, né, começar a separar as células, e cada uma vai voltar a ter a mesma quantidade de DNA que a célula mãe tinha.